A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Uma boa noite. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, no livro de São Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, que diz assim: A mulher curada no sábado. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convia soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Graças a Deus, né? Que a palavra do Senhor vem dizendo, né? Aqui no verso 10, que ele estava ali, ensinava no sábado numa sinagoga, né? Sinagoga, a igreja ali dos judeus, né? E ali eles estavam todos reunidos, ouvindo a palavra de Jesus. Ouvindo tudo que o Senhor Jesus estava falando, ensinando ali naquele momento. E como diz aqui no verso 11, que eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, como toda reunião, né, tem pessoas com enfermidades, com problemas, pessoas ali buscando, né, receber algo da parte do Senhor. Então, toda reunião tem, né, esse tipo de pessoa. E lá não era diferente, tinha uma mulher enferma, uma mulher que tinha um espírito que a oprimia, né? E uma pessoa, ela sofria de uma enfermidade, ela era encurvada, ela não conseguia olhar para cima, porque a pessoa encurvada, ela só olha para baixo. Ela não consegue olhar para cima, porque ela é encurvada. E essa mulher sofria dessa enfermidade, então ela só olhava para baixo, ela não conseguia olhar para cima. Então, se ela não conseguia olhar para cima, provavelmente ela não conseguia olhar para Jesus, porque ela só olhava para baixo. Mas ela ouvia as palavras de Jesus, né? Ela não conseguia olhar para cima, mas ouvia a palavra. Por isso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ali estava aquela mulher, né? Ela não viu o Senhor, mas o Senhor Jesus viu ela. Como diz aqui no verso 12, que diz assim: E Jesus, vendo-a, chamou a si e lhe disse. Então ela não conseguia ver Jesus, mas Jesus viu ela. E quando Jesus viu ela, viu o estado dela, o Senhor chamou. E o Senhor colocou as mãos sobre ela, como diz aqui a palavra, né? E disse para ela: Estás livre da tua enfermidade. Então o Senhor Jesus, ele veio, né, para trazer cura, libertação, né? E ali, naquele momento, o Senhor chamou ela e disse que ela estaria livre daquela enfermidade. E todos que estavam ali, né, ficaram olhando e vendo, né, o que o Senhor Jesus tinha feito na vida daquela mulher. Depois que Jesus disse, né, que ela estava livre da enfermidade, com certeza ela deve ter ficado muito feliz. E todo o povo que estava ali viu a obra que o Senhor Jesus realizou na hora, naquele momento, porque diz que quando ele disse que ela estava livre da enfermidade,
Logo, ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, eu acredito que todos que estavam ali ficaram maravilhados com o que Deus tinha feito na vida daquela mulher. Olhando, né? Pronto, estava feito a obra para a qual ele veio fazer, né? Curar, salvar e libertar. Então, olhando para aquele acontecimento, né, podia dizer, pronto, o que Jesus veio fazer na terra, ele fez aqui neste local, né? Curou aquela mulher, libertou ela, porque disse que ela sofria de um espírito de enfermidade. Ela era aprisionada por Satanás com aquela enfermidade. Então, o Senhor veio, curou, salvou e libertou. Só que havia um problema. Havia um problema ali naquele momento, né, que ele fez aquele milagre, porque era um dia de sábado. Sábado é um dia que para Jesus era o dia certo para fazer a obra de Deus. Porque se fosse ver, com certeza, para Jesus aquele seria o dia certo, pois era o dia de consagração, era um dia que as pessoas ficavam na presença de Deus, ficavam orando, lendo a palavra, ficavam se preparando, né? Então, se fosse olhar, seria um dia perfeito para ser feita a obra de Deus, como ele fez naquele dia. Só que o príncipe da sinagoga, ele ficou indignado. Ele ficou muito indignado pela cura, né? Porque Jesus curou aquela mulher no sábado, como diz aqui o verso 14. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e começou a falar à multidão, falando, né? Querendo desfazer, querendo repreender, né, o que Jesus tinha feito, não aceitando aquilo que Jesus tinha feito, achando um absurdo o que Jesus tinha feito, né, que foi libertar aquela mulher no sábado. E o verso 15, que diz assim, ó, Jesus o repreendeu e o chamou de hipócrita. Hipócrita quer dizer uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então Jesus quis dizer isso porque eles eram tão religiosos, mas quando o Senhor faz uma obra, que é uma obra de cura, de libertação, aí eles se revoltam, eles levantam contra. Então eles eram uma pessoa que eles falavam uma coisa e faziam outra, eram pessoas falsas. Por isso que Jesus chamou eles de hipócrita. Que Deus nos livre disso, né? Que sejamos verdadeiros, né? Que possamos ser verdadeiros, aquilo que nós aprendemos, né? Que possa ser a verdade na nossa vida, né? Que não venhamos falar uma coisa e mostrar outra, mas que possamos ser verdadeiros para não ser chamado de hipócrita, como foi este aqui, né? E diz aqui que ele era o príncipe da sinagoga, então ele era uma pessoa importante, né? Mas Jesus o chamou de hipócrita. Então, graças a Deus, né? E aqui vemos no verso 16, ainda no verso 15, Jesus repreendeu eles, né? Mostrou para eles que eles tinham mais amor aos animais do que ao ser humano. Porque eles disseram, Jesus disse aqui, ó, verso 15. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não os leva para beber, leva para comer? Então, quer dizer que eles no sábado, como era proibido no sábado, não podia fazer nada, então, se fosse olhar no pé da letra, não era para levar nem os animais para comer nem para beber, e nem eles também. Mas eles levavam os animais para comer, para beber, né? Então eles tinham amor aos animais e não podia libertar esta mulher. Então o Senhor Jesus os repreendeu, né? Dizendo, né, que eles como se eles tivessem mais amor aos animais do que a um ser humano. E não era, essa mulher, ela não era uma pessoa qualquer, não. Não era um ser humano qualquer, ela era uma filha de Abraão. Ela era uma pessoa importante, porque ela era da linhagem, ela era filha de Abraão.
Então, e estava 18 anos presa por Satanás. E se dependesse deles, aqueles ali da sinagoga, ela ficaria presa ao sábado e à lei. Então, se dependesse deles, né? Por causa do sábado, a mulher permaneceria presa com aquela enfermidade, né? Por causa que era sábado, e também a lei, porque eles estavam ali por causa da lei, estavam guardando a lei. Então, quer dizer, a lei para eles estava acima do amor ao próximo, estava acima, né? O sábado, a lei para eles estava acima do amor ao próximo, porque aquela mulher ela precisava de uma libertação, mas se dependesse deles não poderia. Por quê? Porque era sábado, porque era lei. Mas o Senhor Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele é maior que o sábado. E para ele operar não tem dia e nem hora. Ele é maior do que o sábado e ele é maior do que a lei. Então, por isso que ele efetuou aquele milagre naquele dia, porque ele não é limitado ao tempo, ele não é limitado à lei. Ele faz a obra que ele foi enviado para fazer e conforme a necessidade. E o tempo é dele, então ele faz no tempo dele. Graças a Deus. Vemos aqui no verso 16 que ele ainda dizendo para eles, né? Não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Então, ela era filha de Abraão. Então, aqui o Senhor está chamando a atenção deles, né? Eu fiz a obra e faço mesmo, porque além de ela estar oprimida, precisando de uma libertação, ainda era filha de Abraão. Então, ele fez o milagre e mostrou para eles que ele fez, né? E porque ela era uma pessoa importante também. Graças a Deus, né? E aqui no verso 17, que diz assim: dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Então, ele envergonhou seus adversários, porque eles não eram o que dizia. Então, quer dizer, eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Então, eles ficaram envergonhados, porque eles não eram aquilo que eles diziam ser. Mas o povo se alegrou com as maravilhas e as coisas gloriosas que eram feitas por ele, pelo Senhor Jesus, né? Então, o Senhor aqui disse, né? Dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava, porque aonde Deus está, onde Deus opera, o povo se alegra, independente de quem levanta contra. Independente de quem tem suas ideias, seus pensamentos, quando o Senhor opera, o povo se alegra e a obra é feita. Então, façamos a obra de Deus, independentemente dos hipócritas que se levantam. Deus é maior. Muitas das vezes, né, nós, na obra do Senhor, muitos hipócritas se levantam, tentando, né, nos impedir, tentando nos parar, tentando desfazer, mas o Senhor é aquele que é maior. Então, vamos fazer a obra do Senhor. Não vamos olhar para os hipócritas que se levantam. Vamos fazer a obra do Senhor, porque Deus, Ele é maior. Aleluia, glória a Deus. Então, graças a Deus aqui, estes versos para a nossa reflexão, né? E vou passar agora o boletim do pastor José Roberto. Graças a Deus, hoje ele passou o dia bem, né? Foi cedo na clínica, 6h30, fazer a sessão de hemodiálise, né? 4 horas de sessão. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Todas as vezes que ele vai, né? Busca a cadeira de roda, e leva até na porta, pega ele e leva ele até na porta da clínica, porque é longe. E ele estava sentindo muita fraqueza. Mas hoje, quando ele desceu do carro, ele foi para a clínica andando para a glória e honra do nome do Senhor. E chegou lá na clínica e começou a sessão. E hoje o enfermeiro veio falar comigo e falou: o senhor José hoje está ótimo, está alegre, conversou bastante. Ele hoje está muito bem, graças a Deus. E quando terminou a sessão, também ele voltou da porta da clínica até a porta do carro, também andando para a honra e para a glória de Deus. Isso é sinal que a obra de Deus ela é perfeita. E ele começa a boa obra e é ele que termina, né? Graças a Deus. E hoje eu pude observar, né, quando terminou a sessão,
o médico dele, né, veio conversar conosco e conversando conosco, ele falou para ele falou assim: olha, seu José, eu fiquei sabendo que o senhor é pastor. E eu sei que pastor tem muito serviço para fazer, tem muita obra para fazer. Então, nós vamos cuidar bem da saúde do senhor, para que o senhor possa voltar ao seu trabalho. Por quê? Porque o senhor tem muito trabalho a fazer. Irmãos, eu fiquei maravilhado quando eu vi ele falando isso. Eu vi ele falando isso, dizendo que ele tem muita obra para fazer, tem muito serviço para fazer e não pode ficar parado. Então ele disse: vou cuidar bem da sua saúde para que o Senhor possa voltar às suas atividades pastorais o mais rápido possível. Então isso é o que? Isso é Deus purinho na vida do servo do Senhor. Então, graças a Deus, né? O próprio médico que nem entende, né? Ele ouviu falar, fiquei sabendo que o senhor é pastor e sei que o senhor tem muito serviço a fazer. Então, graças a Deus, isso muito nos encorajou no dia de hoje. Então, eu louvo a Deus, né? Agradeço os irmãos que têm orado. Muito obrigado, né? E vamos continuar, né? Orando uns pelos outros e Deus vai realizar a obra. Pastor Zé Roberto dando aqui uma saudação. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos alegres, pois que Jesus Cristo, Ele tem cuidado de cada um de nós, com as tuas mãos potentes, com teu amor grandioso, assim como Ele curou aquela mulher encurvada, com aquele espírito de enfermidade. Ele também tem cuidado de nós, de cada um de nós, né, que clamamos pelo seu nome. Então, creia que Jesus é aquele que sempre estará do nosso lado. Nas horas mais difíceis, Ele estará sempre nos ajudando. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida de minha família e de todos quanto amam e aguardam a vinda do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor.